E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera aí que está se preparando para os próximos concursos da área mecânica e afins, vamos então prosseguir com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos, tá? Desta vez aí para o FRJ, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de técnico administrativo em educação, engenheiro mecânico, prova de 2011, questão aí sobre transferência de calor, tá bom? Então vamos lá para a resolução da questão, para a questão e posteriormente a sua resolução, obviamente. Mas antes já gostaria de pedir aquele seu like para que você dê aquela moral para o canal e ajudando esse canal a crescer, obviamente teremos mais condições de ajudar a vocês, tá bom? E se você não é inscrito, vale lembrar que é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, porque assim que postarmos novas questões, o YouTube irá te informar, ok? Então vamos lá para a questão? Questão de número 32, onde ele diz o seguinte: a parede ilustrada possui 4 metros de comprimento e 3 metros de altura e 0,3 metros de espessura. Tal parede, cuja superfície interna é mantida a 30 graus Celsius, né? Vale lembrar que essa temperatura interna é T1, ele chamou de T1, perde calor a uma taxa de 594 watts. Considerando que o processo ocorre em regime permanente e que a condutividade térmica do material da parede corresponde a 0,9 watts por metro grau Celsius, tem-se para a temperatura da superfície externa da parede em graus Celsius, dada por T2, A 27, B 20, C 17,2, D 13,5 e E 8,4, né? Então questão aí que tem caído bastante nas provas para engenharia. Ok? Então uma questão desse tipo com certeza vai cair na sua prova. Tá? Então é muito interessante você ficar atento a esse tipo de resolução, tá? Que normalmente tem umas pegadinhas no meio aí, tá? Mas antes de irmos para a resolução da questão, eu tenho um super recado muito importante para a galera que está se preparando para os próximos concursos da aeronáutica. Já está disponível, o link está aqui embaixo, do nosso curso preparatório para Engenharia Mecânica da Aeronáutica. Lá você vai ter acesso às videoaulas com as resoluções das questões dos concursos anteriores, minuciosamente, detalhadamente resolvidos, tá? Além de também ter acesso a todas as questões resolvidas em PDF para que você consiga baixar e fazer as suas anotações e observações, além também de contar com o acesso a todas as atualizações que estamos fazendo diariamente. Também tem campo para esclarecimento de dúvidas, assim como questionários que nós estamos montando para que você se prepare da melhor maneira possível para as próximas provas, tá? Também você terá 7 dias para experimentar o produto. Caso não queira mais continuar, nós devolvemos integralmente o seu valor. E melhor ainda, tá? Planos promocionais a partir de R$ 14,90, tá bom? Então o link está aqui embaixo na descrição, corre lá e confira, tá bom? Então vamos lá para a resolução da questão. Então, separando de maneira organizada todas as informações que nos foram dadas, tá? Como a temperatura interna, que ele chamou de T1, igual a 30 graus Celsius, a espessura da parede, que ele falou que é 0,3 metros, a altura e comprimento da parede, que são respectivamente 3 metros e 4 metros. Ele falou que há uma perda de calor aí a uma taxa de 594 watts e o K, que é o coeficiente de condutividade térmica, nesse caso para condução, de 0,9 watts por metro graus Celsius, tá? Então olha só pessoal, então temos aqui a representação da nossa parede, né? Nossa parede bonitinha. O que está acontecendo? Nós temos aqui na parede uma espessura de 0,3 metros, um comprimento de 4 metros e uma altura de 3 metros. Então colocamos a parede e as cotas. O que está acontecendo? Internamente nós temos ali uma temperatura T1 de 30 graus Celsius. Está ocorrendo aqui uma transferência de calor por condução, tá? Então a temperatura T2
vai ser inferior à temperatura T1, obviamente, porque uma parcela desse calor está ficando pelo caminho, tá? Está ficando ali na parede. Então, temos aqui uma questão envolvendo transferência de calor por condução. Esta que ocorre através de corpos ou de um corpo sólido, tá? Logo, a fórmula que devemos utilizar será a seguinte, que K é igual a menos K vezes ΔT vezes A sobre L, aonde o QK é a taxa de transferência de calor, tá? O menos K é o coeficiente de condução térmica. Eu já vou falar porque desse negativo da fórmula. Temos aí o ΔT, que é a variação de temperatura, A, que é a área, no caso a área da parede, e L é a espessura da parede, tá? Então, esse negativo da fórmula é justamente para tornar essa fórmula positiva. Por quê? Porque o ΔT, se você observar, a temperatura 2 é inferior à temperatura 1. E como o ΔT seria, nesse caso, T2 menos T1, teríamos o negativo, né? Já que T2 é menor que T1. Então, esse negativo da fórmula é justamente já para tornar os valores positivos, ok? Feita essa observação, vamos lá para o que interessa. Temos que encontrar o valor de T2. Bem, eu não tenho T2 ainda, mas eu tenho o ΔT. Então eu vou deixar essa fórmula em função do ΔT. Ela ficará da seguinte maneira. Menos ΔT é igual a taxa de calor, QK, vezes L, que é a espessura, dividido por K, que é o coeficiente de condução térmica, vezes a área. Prosseguindo, teremos que encontrar a área, né? Como temos aí uma área referente a uma seção retangular, a área é base vezes altura. Assim sendo, 4 metros vezes 3 metros. Temos uma área, então, de 12 metros quadrados. Prosseguindo com os nossos cálculos, veja, ΔT é T2 menos T1. Logo, como nós temos menos ΔT, teremos o seguinte, menos, que irá multiplicar T2 menos T1, é igual a QK vezes L dividido por K vezes A. Vamos organizar essa equação aqui. Vamos aplicar a distributiva nesse negativo aqui referente à variação de temperatura. Dessa maneira, a nossa equação ficará da seguinte forma. Menos 2 mais T1, ou menos T2 mais T1, é igual a QK vezes L sobre K vezes A. Logo, podemos fazer da seguinte maneira. Passamos o T2 para o outro lado da equação, assim como QK vezes L sobre K vezes A. De maneira que a nossa equação fica toda em função da temperatura 2, ou seja, T2. Desta maneira, T2 é igual a T1 menos QK vezes L sobre K vezes A. Agora, podemos substituir os valores para que assim encontremos a temperatura T2. T2 é igual a 30 graus Celsius menos 594 watts vezes 3 vezes 10 a menos 1 metro, dividido por 9 vezes 10 a menos 1 watts por metro graus Celsius, vezes 12 metros. Podemos fazer aqui algumas simplificações, como 10 a menos 1, que está no numerador, será cancelado pelo 10 a menos 1, que está no denominador. O watts, que está no numerador, cancela com o watts, que está no denominador. Aqui também podemos cancelar o metro quadrado com o metro quadrado. Agora, prosseguindo com os nossos cálculos, multiplicando 594 por 3 e 9 por 12, teremos o seguinte. T2 é igual a 30 graus Celsius menos 1782 dividido por 108 como unidade graus Celsius. Desta maneira, teremos que nossa temperatura 2 corresponde a 30 graus Celsius menos 16,5 graus Celsius. Ou seja, T2 é igual a 13,5 graus Celsius, que irá nos levar à alternativa D de dado como alternativa correta, ok?
Galera, espero ter contribuído para os seus estudos e não se esqueça, galera que está se preparando para os concursos de aeronáutica, engenharia mecânica, link está aqui embaixo na descrição. Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.